Esse exercício pede para calcular o valor da incógnita x e y, tendo em vista que esses triângulos são semelhantes. Calcule os valores das incógnitas nos triângulos semelhantes. Então, eu tenho aqui o triângulo ABC e o triângulo DEF. Eles são semelhantes entre si, pois possuem ângulos entre eles correspondentes iguais, né? Eu tenho esse ângulo de 90 graus e esse ângulo de 90 graus. Esse ângulo da base igual a esse ângulo da base aqui. E esse ângulo superior igual a esse ângulo superior. Logo, se eles têm três ângulos iguais, eles são semelhantes, né? Vale, então, a razão de proporcionalidade entre os lados correspondentes, né? Como que nós vamos resolver isso? Olha, eu tenho aqui esse lado do triângulo meu, ABC, que vale 25, e esse lado do triângulo DEF, que vale 5. Os lados são correspondentes entre si, então já tem uma razão entre eles. Ou seja, a razão 25 vai estar para 5. Essa razão tem que se manter entre os outros lados, então tem que ser igual. Olha, se eu pegar essa altura dos dois triângulos, as duas alturas relativas aqui, essa altura x tem que ser na mesma razão que essa altura que vale 3 aqui. Tenho então minha primeira razão para ser resolvida aqui, né? Multiplicando o cruzado, essas duas razões, ficaria assim: 5 vezes x, 5x, igual 25 vezes 3, 75. Como o 5 está multiplicando o x, minha incógnita, ele vai passar dividindo 75. Então, tem aqui x é igual a 75 dividido por 5. 75 dividido por 5 é igual a 15. Logo, esse valor x aqui é igual a 15 unidades. Tudo bem? Vamos determinar agora o valor do y. Percebam que o y é referente à minha base do triângulo. Eu tenho uma razão entre as duas bases aqui que tem que se manter, né? Então, esse y tem que ser proporcional a esse lado 20, essa base 20 do triângulo. Eu vou usar a mesma razão que eu já tenho. 25 sobre 5. 25 sobre 5, que são os lados correspondentes que eu já tenho, tem que ser igual a 20 sobre y. Perceba o seguinte, eu peguei 25 sobre 5, então eu tenho que manter a ordem, 20 sobre y, né? Para escrever a minha razão. Eu não poderia inverter aqui y em cima e 20 embaixo. Então, dê atenção quanto a isso na resolução, né? Bom, já que eu tenho uma igualdade entre duas razões, vou multiplicar cruzado. 25 vezes y é 25y, e 5 vezes 20, 100. Passando o 25 dividido 100, eu tenho que 100, y é igual a 100 dividido por 25, esse resultado é igual a 4. Então, o valor de y aqui, no meu segundo triângulo, triângulo DEF, é igual a 4 unidades. Um outro problema clássico de semelhança de triângulos é um igual a este aqui, né? Olha, uma pessoa se encontra-se a 6 metros da base de um poste, conforme nos mostra a figura. Essa pessoa tem 1,60 m de altura e projeta uma sombra de 2 metros de comprimento no solo. Qual a altura do poste? Então, olha só, o que eu quero determinar nesse exercício é a altura do poste meu aqui, né? Então, eu vou chamar de x. O problema diz também que uma pessoa ela se encontra a 6 metros da base do poste. Então, essa distância do poste até a pessoa é igual a 6 metros. Essa pessoa tem 1,60 m de altura. 1,60 m de altura. E projeta uma sombra de 2 metros ao solo. Então, ela está projetando uma sombra aqui de 2 metros. Perceba o seguinte, olha, aqui eu tenho o sol, né? Ele vai projetar uma sombra sobre a pessoa e sobre o poste. Essas duas sombras estão se coincidindo aqui no final, né? Então, tem um esquema aqui que eu posso visualizar dois triângulos que são semelhantes entre si. Um triângulo maior, formado pelo poste, e um triângulo menor formado pela pessoa.
Olha, vamos representar aqui do lado os dois triângulos para ficar mais claro. Eu vou representar primeiro esse triângulo menor formado pela pessoa. Então, eu tenho aqui um triângulo menor formado pela pessoa e um triângulo maior formado pelo poste. Um triângulo maior formado pelo poste aqui, tá? Vamos colocar os valores que a gente tem correspondente a cada um, né? Então, tem aqui a altura da pessoa 1,60 m, a sombra projetada 2 metros. Tenho a altura do poste que eu não conheço, chamamos de x, e a sombra projetada do poste aqui, se a gente observar no esquema ao lado, é 6 mais 2 metros, né? Eu tenho a distância da pessoa até o poste de 6 metros, mais a sombra projetada pela pessoa, que é 2. Então, essa sombra total é igual a 8 metros. Olha, observe que eu tenho dois triângulos aqui que são semelhantes entre si, os lados são correspondentes. Então, eu posso escrever minha razão. A altura da pessoa, 1,60 m, vai estar para a altura do poste, que é x. E a base, a sombra dessa pessoa, que é de 2 metros, vai estar para a sombra do poste, que é 8 metros. Feito isto, basta multiplicar cruzado. X vezes 2 é 2x. E 8 vezes 1,6 ou 1,60 é 12,8. Esse 2 está multiplicando o x, passa dividindo. Então, vai ficar x igual a 12,8 dividido por 2. Eu tenho aqui que o x meu, então, é metade de 12,8, que é igual a 6,4 metros. Então, posso garantir, através do esquema, que a altura do poste aqui, que é o que eu estava procurando, é de 6,4 metros. Um outro problema clássico envolvendo semelhança de triângulo é este aqui. Vamos lá. Uma garrafa de refrigerante de 30 centímetros de altura é colocada entre uma fonte de luz e uma tela, conforme o esquema abaixo. Qual a altura da imagem projetada na tela? Olha, o que eu tenho? Tenho uma garrafa de refrigerante que é aproximadamente 30 centímetros. Eu quero saber qual é o valor da sombra aqui que foi projetada nessa tela. A sombra da garrafa projetada na tela. Então aqui, ó, é meu x, né? Tenho a distância da lâmpada até a garrafa de 3 metros e a distância da garrafa até a tela de 1 metro. Observe que aqui também forma dois triângulos semelhantes entre si. Um triângulo menor formado pela garrafa e um triângulo maior formado pela sombra da garrafa. Esses triângulos são semelhantes entre si, os lados são correspondentes, ok? Então vamos lá, escrever a nossa razão. Olha, para facilitar, vou desenhar os dois triângulos aqui, ó. Triângulo menor, formado pela garrafa, que é 30 centímetros, e aqui uma distância de 3 metros. Observe o seguinte, olha, nós temos a medida em metros e medida em centímetros. Precisamos trabalhar em uma unidade de medida só. Nesse caso, é mais fácil transformar centímetros em metro, que é igual a 0,3 metros. Então, vamos trabalhar com 0,3 metros, que é a mesma coisa que 30 centímetros. O triângulo maior, se a gente observar aqui, formado pela sombra, ele tem o valor x que eu quero descobrir, e o total desse lado do triângulo maior vai ser a soma de 3 mais 1 metro, então 4 metros, né? A distância da lâmpada até a tela, que é 4 metros. Bom, os dois triângulos agora estão formados e eu posso escrever minhas proporções. Esse lado do triângulo está para esse, então eu vou escrever assim, 3 está para 4. Isso tem que ser igual a 0,3 sobre x.
Multiplicando o cruzado, eu tenho que 3 vezes x é 3x. Isso vai ser igual a 4 vezes 0,3, que é 1,2. Vou passar o 3 dividindo 1,2. Logo, o x meu aqui vai ser igual a 0,4 metros. Como estamos trabalhando em metros, 0,4 metros. Ou ainda posso chamar de 40 centímetros. Logo, o valor de x aqui, que eu estou procurando, que seria o valor da sombra projetada na tela da garrafa, é igual a 0,4 metros ou 40 centímetros.